Olá, pessoal. Então vamos dar início, né, à nossa química, matéria mais gostosa assim do ensino médio, não? Da vida de vocês. Pois é, já venho com algumas novidades para vocês, tá? Que eu até comentei no nosso Meet alguns dias atrás. A química do terceiro ano é maravilhosa. Sabe por quê? Olhando aí sobre o seu ponto de vista do aluno, porque cálculo ficou no primeiro e segundo ano, tá? Então a gente não vai ter cálculo aqui na química do terceiro ano. Isso é fantástico, né? Já é maravilhoso, né? Em compensação, vocês vai ter muita teoria, vocês vão ter que prestar muita atenção em várias coisas. Por quê? Porque é uma química muito visual. Vocês vão se deparar com estruturas de moléculas e vocês vão evidenciar se alguns grupos, alguns grupamentos, alguns átomos estão presentes ou não, mas só batendo o olho, nada de cálculo, tá? Então podem ficar bem tranquilos, tá? A química do terceiro ano, ela é conhecida como a química dos compostos de carbono. Opa, química dos compostos de carbono. Então, para uma molécula ser orgânica, tá? Primeiro detalhe, olha aí, ela tem que ter carbono. Agora, no momento que eu digo que toda molécula que tem carbono é orgânica, é uma molécula orgânica, isso é falso, tá? Mas na química orgânica, todos os compostos aqui contêm carbono em sua estrutura. Por isso que a gente vai passar o ano estudando um elemento da tabela. Adivinha? Carbono, tá? Só que o carbono não vive sozinho na natureza, né? Ele se relaciona com os outros átomos. Então, esses átomos, alguns outros átomos, que a gente vai ter que se atentar mais, que são os mais presentes, tanto na nossa vida, no nosso cotidiano, né? No produto que você, né, consome aí, no alimento, no maquinário, numa peça, tá? E também por conta das provas, né? São alguns elementos que mais se relacionam aí com o carbono. E a gente vai acabar entendendo o porquê, né, que isso acontece. Trazendo um pouquinho o foco para vocês, já pensando em Enem, tá? Esse aqui é com base no Enem de 2009, que eu fiz para a turma do ano passado ainda, tá? A prova do Enem se configura dessa forma. Você tem aqui, ó, química orgânica, com quase 26%. Se você olhar aqui, ó, é a maior porcentagem em termos de conteúdo na prova é a química orgânica. Então, o terceiro ano. Ano passado, tá? A gente também manteve mais ou menos essas estatísticas. Só que a prova veio muito mais simples por conta do momento que a gente está. Então, vamos aproveitar, né? Porque se tá difícil para todo mundo. Se tá fácil, né? É bom que seja fácil também, né? Para a maioria. Então, ó, o que que vou separar aqui, tá bom? A gente tem eletroquímica, a gente tem soluções, misturas e solubilidade, vocês vão lembrando aí. A gente tem cinética e equilíbrio químico, a gente tem termoquímica, tá? Todas essas matérias aqui são lá do segundo ano, eu acho que vocês recordam, né, algumas coisinhas básicas aí. O restante é primeiro ano, tá? Ligações químicas, a gente viu no primeiro, química orgânica, ácido, base, um sal, um óxido, parte química ambiental, tá? Efeito estufa, desmatamento, aquecimento global, a tabela periódica primeiro ano, estados físicos, tá? Então você vê que o segundo e terceiro ano é muito importante. O primeiro ano é só uma base, né? Para você, né? Quando você vai iniciar uma construção, fazer a sua casinha aí, né? O palácio, vocês têm que fazer um alicerce muito bom. Esse alicerce seria o primeiro ano, tá? Mas quem não teve um primeiro ano tão bom assim, a gente teve como resgatar algumas coisinhas no segundo e a gente vai resgatar novamente no terceiro, tá? Os 3 anos, tá, do ensino médio, eles são independentes, ou seja, se um aluno de primeiro ano fosse estudar aqui o terceiro ano, ele conseguiria pegar muita coisa, tá? Até porque eu só vou passar o essencial para vocês. Não vai ter tá demonstrando tudo. Eu vou dizer que é isso e pronto, e você vai levar isso consigo, né, para sua prova, tá? Então vamos lá, que a gente tem tempo de 30 a 40 minutos para bater, tá? Então, de todos os elementos da tabela periódica que vocês conhecem,
a gente vai acabar estudando só um, tá? A gente vai virar atenção para esse carinha aqui chato, que nada, é o cara mais legal que tem. A tabela periódica em si foi montada em função dele, lembra? Todos os elementos têm a massa atômica, essa massa atômica foi levada em consideração de acordo com a massa desse elemento carbono, tá? É esse carbono que está em tudo. Está no grafite da sua lapiseira, está nas moléculas do seu corpo, está no ar que você, né, acaba respirando e expirando, tá? CO2, está no refrigerante, está em tudo, tá? Então, a maioria dos compostos que tem carbono, eu posso até afirmar que eles estão aqui sendo estudados na química orgânica, mas nem todo composto que tem carbono, ele vai ser um composto orgânico. Por exemplo, acabei de falar, o CO2, você conhece ele lá do primeiro ano, tá? A molécula do dióxido de carbono é uma molécula inorgânica, tá? Proveniente aí da formação dos ácidos refrigerantes, o ácido carbônico. Então, o carbono, tá? Ele vai se relacionar aqui, já vou adiantando para vocês, com alguns elementos. Que elementos são esses? Nitrogênio, oxigênio, tá? E o hidrogênio mais ainda. O importante para a gente é entender como acontece, né, esse tipo de interação, tá? Que não é complicado não, minha gente. Fácil, fácil, fácil. O pessoal gosta muito, né, do terceiro ano por conta dessa facilidade, já que o cálculo que fica lá para trás, né, era um empecilho, mas aqui não vai ser o problema, tá? Então não tem desculpa. Então, olhando para a tabela periódica, tá? O carbono está na família 4A. Aí eu vou ter que resgatar alguma coisa aqui com vocês. Para qualquer elemento estar na família, ele só vai estar lá, porque ele tem uma quantidade exata de elétrons na última camada, tá? Então, quem está aqui na família 1A, ele tem um elétron lá, na última camada, tá? Quem está na família 2A vai ter dois elétrons. Inclusive, esses dois elétrons aqui, esses elétrons que vão estar na última camada, vão ser os mais próximos ali de uma ligação química, uma possível ligação química, uma possível interação com outros átomos, tá? Então, o carbono, ele tem 4 elétrons, tá? O que se tratando de uma regra do octeto, por exemplo, para ele ter 8, ele pode se relacionar aí 4 vezes com átomos, tá? Eu vou deixar mais claro um pouquinho, tá? O nitrogênio, ele é da 5, o oxigênio aqui, ó, é da 6, que são os outros dois elementos que a gente vai ter uma maior interação aqui, tá? Então, o carbono, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica, que simples, ó. Ele tem dois elétrons desemparelhados, ele poderia receber um elétron aqui de outro átomo, aqui de outro, e aqui dois de outro átomo, tá? Mas isso aqui você não precisa saber para sua prova, tá? Por isso que eu comentei que eu só vou passar o que você precisa e vai ficar muito simples. Se você for estudar a matéria do jeito que está no livro, você vai ver que é muita coisa, vocês têm outras disciplinas para estudar, então vamos com calma. Então, examinando aqui o carbono, tá? Isso sim é objeto de prova. A ligação carbono com outro carbono é a base da química orgânica. Tá? Eu acabei de afirmar para você que todas as moléculas orgânicas elas têm que ter carbono na sua estrutura. Outra, sempre vai ter carbono, sempre vai ter hidrogênio, mas essa definição aqui só para o carbono por enquanto. Tá? Então, o carbono vai estar na família 14 ou 4A e a gente tem outros elementos. Embora tenham outros elementos nessa família, tá? A gente tem uma coisa que faz com que o carbono seja fantástico, especial, tá? Porque a gente tem ó, o carbono, a gente tem o silício, o germânio, o antimônio e o chumbo na mesma família, tá? Mas só o carbono e o silício, tá? Vão ter essa capacidade aqui, ó, de formar cadeias. O que seriam essas cadeias? Um carbono vai se ligando com o outro, que se liga com o outro, que se liga com o outro, você vai ver tá uma molécula enorme, tá? O silício também tem em alguns casos, mas o carbono aqui é o carro-chefe da química orgânica, por isso que a atenção está toda voltada para ele, tá? Então, para a gente, o que, que a gente vai precisar ter essa ideia? Primeiro, como é que eu estabeleço o número de ligações que o carbono pode ter, tá? Então, vamos lá. A valência do carbono é 4.
Quando eu digo que a valência do carbono é 4, é porque ele pode fazer 4 ligações com outros átomos, tá? Ou com outros elementos. A valência do hidrogênio é 1, então ele só pode fazer uma ligação, tá? A valência do oxigênio é 2 e a do nitrogênio 3. Entendo aqui ligação, tá? Entendam, ligação química, que eu vou resgatar lá do primeiro ano, tá vendo? A ligação aqui química vai ser identificada por uma seta, tá? Uma seta. Assim como essa seta pode ser simples, olha aqui, ó, que essa seta vai estar representando o par de elétrons. Quando o átomo A e o átomo B interagem, tá? Eles estão compartilhando elétrons ali. Então, esse compartilhamento de elétrons, ele é representado por uma seta, tá? Então, a ligação é sempre uma seta. Só que essa seta pode ser simples, dupla ou tripla. Complicou? Complicou não, ó. Simples, uma seta. Quando a ligação entre dois átomos é dupla, eu tenho duas setas, tá? Uma em cima da outra. E quando a ligação é tripla, eu tenho 3 setas aqui, ó. Tenho 3 setas, tá? Complicou? Complicou não, tô dizendo que é fácil. Viu? Agora vamos avançar um pouquinho o passo, né? Imagine o seguinte, olhando aqui para o carbono, tá? Se o carbono ele pode fazer 4 ligações, então ele pode fazer, ó, olha aí o raciocínio. Ele pode fazer, vou colocar aqui, ó. Tem 4 possibilidades dele fazer ligações com outros elementos, tá? Ou com ele mesmo. Ele pode fazer 4 simples, não é não? Olha a lógica. Se ele pode fazer 4 ligações, ele pode fazer 4 ligações tipo simples. Ele pode fazer aqui 2 duplas com outro elemento. Tranquilo? Ele pode fazer ainda, ó, uma dupla e 2 simples. Opa, outra forma do carbono completar a valência dele, as 4 ligações. Ou o carbono pode fazer uma tripla e uma simples, tá? Daí você tira que é impossível o carbono ter uma tripla e uma dupla, porque já faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele teria 5 ligações. Isso aqui não acontece na química, tá? Então, se tratando de carbono, é isso que vocês vão levar para o ano todo. Aí a gente vai para outro elemento, tá? O hidrogênio. O hidrogênio, ele só faz uma ligação. Bichinho, dá um e pronto. Morto, 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 tá? Morto nas calças, dá um e pronto. Tá aí, ó. Viu? Aí você pega o oxigênio. Opa! Você pega o oxigênio, representado pelo símbolo O. E aí, deixa eu colocar de vermelho para ficar tudo igual, né? Então você pega aqui o oxigênio. Ou ele faz uma dupla, direto, contra o átomo. Ou ele faz duas simples, uma do lado e do outro. Pronto, completou as duas ligações dele. Assim como o hidrogênio 1. O último elemento, então, seria o nitrogênio, tá? Que no caso ele vai poder interagir de 3 maneiras, se tratando aqui de uma ligação química. Fácil, fácil. Olha aí como é que vocês são bons. 3. Se é 3, ó, ele pode fazer 3 simples. 3 setinhas, um em cada lado. Pronto. Mas o nitrogênio também pode fazer assim, ó. Ele pode fazer uma dupla e pode fazer uma simples. 3. Completou a ligação dele. Ele também pode fazer uma tripla direto com outro elemento. Pronto. Tranquilo demais. Tá? Agora imagine aí, né, uma ligação entre carbono e hidrogênio. A ligação entre o carbono e o hidrogênio, por exemplo, vou colocar aqui os dois elementos, tá? Que tipo de ligação pode acontecer entre o carbono e o hidrogênio? Pode ser a dupla? Não, porque o hidrogênio só faz uma ligação, então ele só tem que ter uma seta ao redor dele, tá? Isso aqui é impossível. Essa é a maneira correta. O hidrogênio faz uma ligação e o carbono faz uma ligação. Professor, mas o senhor falou que o carbono faz 4 ligações. Sem problema, bebê, ó. Ele vai completar as outras ligações dele
com outros elementos. Daqui, ó, ele tem 4 setas ao redor dele, mas o hidrogênio só tem uma. Satisfez as duas valências dos dois elementos, tá? Aqui poderia ser outro hidrogênio, ó. Aqui poderia ser outro hidrogênio, aqui poderia ser outro hidrogênio. Montei as 4. Avançando o passo, outra forma. Ele poderia aqui, ó, fazer o quê? Uma dupla com quem? Com hidrogênio? Não, com oxigênio. O oxigênio faz duas, então tem que ter duas setas ao redor dele, tá aqui duas. E o carbono tem duas aqui, ó, 3. Então ele teria que fazer a quarta. Pronto, a molécula está estável, está completa. Todos os elementos com as devidas ligações. Tranquilo? Fácil, né? Você vai poder parar esse vídeo a hora que você quiser mesmo, tá? A mesma figura tá lá de baixo, eu coloquei aqui para a gente trabalhar um negocinho muito cobrado em prova, tá? Uma coisa bem básica. Fórmula molecular, tá? Aí você vai olhar para cá, para essa molécula aqui. Olhando assim, né, você pensa que são 3 moléculas, aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra, tá? Mas são a mesma molécula, apenas a forma representativa que está diferente, tá? Se eu fosse desenhar a forma estrutural, a gente teria isso, mostrando todos os átomos e todas as ligações. Só que olha o tamanho que fica uma molécula pequena dessa. Imagine se eu pegasse aqui uma molécula de um hormônio, tá? As moléculas são enormes, de um plástico, de uma proteína, são enormes, tá? Então a gente tem a forma condensada, que não interessa o nome para vocês, tá? E tem a forma aqui, ó, representativa, tá? Então, desmistificando aqui e mostrando que não tem nada de difícil, pelo amor de Deus, olha aí, tá? A gente tem aqui uma molécula 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que, que seria essa forma molecular? É só a contagem total, tá? Então, aqui, ó, para esse elemento, eu teria quantos carbonos? 5. Coloco o símbolo do elemento e a contagem logo embaixo como índice. Quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o hidrogênio, que é o H, tem 12 átomos nessa molécula. Olha isso que é forma molecular, tá? Difícil, né? É até chato falar isso, né? Então, vamos lá. Quando eu olho para a forma aqui condensada, olhe para cá agora. Olhe para cá, tá? Quando eu olho para a segunda, nessa terceira molécula aqui de baixo, o que que eu tenho? Eu tenho o seguinte, esse carbono, tá? É esse mesmo aqui, ó. O que que acontece? Aqui está explícito que ele está interagindo com 3 hidrogênios. Só que você aí, né, aluno do Lícido, já sabe que o hidrogênio ó, só faz uma ligação. Então, ele pegou aqui ó, a contagem de hidrogênios que esse carbono aqui necessita para completar as 4 ligações dele e colocou H3. Ele pegou aqui esse carbono, que é esse mesmo aqui, ó, ao invés de colocar o hidrogênio em cima e embaixo, simplesmente ele coloca H2. Mesma coisa para esse, H2. Mesma coisa para esse, H2. E esse da ponta, ó, mesma coisa, CH3, forma condensada. Para simplificar, tá? Algumas moléculas orgânicas são enormes. Vocês não gostam de coisa grande, né? Pois é, esse é o motivo. Os químicos também não gostam, não. Forma representativa aqui, ó. A gente contou 5 carbonos. Cada carbono vai ser identificado, tá bom? Com um ponto, ou seja, vai estar na ponta de uma molécula ou no vértice entre duas quebradas dessa aí, tá? Vou falar assim, que é a maneira que os alunos falam, né? Quebrada. Mas não é, tá? É cada vértice e cada extremidade. Então, toda vez que eu tenho isso, ó, eu tenho um átomo de carbono, tá? Professor, e por que que coloca assim? Poderia ser assim, ó, começar dessa maneira, sem problema, tá? A ideia aqui
é que eu não tinha como representar os 5 carbonos se eu colocasse uma linha reta, né? Eu não tinha como representar aqui os 5 carbonos, tá? Então, se faz isso justamente para a gente ter, ó, que esse carbono é esse carbono é esse carbono é esse carbono é esse, e esse carbono é esse. Professor, hidrogênio, eu não represento. Você aí na sua cabecinha já tem que sacar. Por isso que eu contei que não tem cálculo, tá? Mas vocês têm que sacar muitas coisas. Que coisas são essas? Por exemplo, olhando para esse carbono aqui, ele tem, ó, uma ligação, duas. Faltam quantas? Faltam duas. Que é esse mesmo carbono aqui, ó. Ele está ligado aqui, ó. Esse é carbono, esse é carbono, esse é carbono, esse é carbono, esse é carbono. Esse aqui, ó, só tem uma seta, então ele precisa fazer 3 ligações com o hidrogênio. Sempre completem a valência do carbono com o elemento mais simples, o hidrogênio, tá bom? Então tá aqui, ó, 3 ligações com hidrogênio. Fácil. Fácil, fácil, né? A gente vai estar trabalhando isso muito, tá? Por isso que eu vou adiantando aqui, para ver se a gente consegue chegar nos exercícios, tá bom? Mas imagine o seguinte, uma simples molécula aí de uma aspirina, né? Você tem aí, que é o ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico. Olha aí. Olha como uma molécula muito simples, tá? Aqui você poderia fazer a fórmula molecular? Poderia também, mas percebam aí, o primeiro passo de vocês, eu quero que vocês identifiquem o seguinte. Aqui eu tenho um vértice, então aqui, deixa eu colocar de preto. Aqui eu tenho um carbono. Aqui é outro vértice, ou seja, é outro encontro entre setas. Então tem um carbono. Aqui é outro carbono. Aqui é outro carbono. Aqui é outro carbono. Aqui é outro carbono. Olha aí. Professor, mas eu olho para esse carbono aqui, ele não tem as 4 ligações. E não vai ter mesmo não, bebê. Você vai ter que completar, tá? Completar como, professor? Me diz aí, pelo amor de Deus. Fácil, meu filho, ó, fácil. Você tem que esse carbono aqui, ó, ele tem 2 setas aqui embaixo e tem uma aqui em cima. Então, ele tem 3 ligações. Só que você lembra que o carbono tem que fazer 4, o bichinho dá 4. Tá faltando aqui, eu poderia colocar uma dupla? Se eu colocar a dupla, vai ficar com 5. A única possibilidade aqui é ele fazer uma ligação simples. E essa simples só tem um elemento na tabela que vai fazer com ele, tá? Pelo menos por enquanto, hidrogênio. Isso vai acontecer para cá, vai acontecer para cá. E eu esqueci que tem um carbono aqui embaixo. O bichinho está escondido aqui. Também, né, ele vai fazer uma ligação, completar 4. Apagar feio, vai ficar assim. E aqui, ó, um negócio curioso. Você viu o seguinte, o oxigênio, a valência dele é 2, tá? 2. Ele tem que fazer 2 ligações. Ou ele faz uma dupla com outro elemento, ou ele faz 2 simples. É isso que está acontecendo aqui, ó. Ele tá assim, ó. Assim. Que é a mesma coisa dele tá assim, ó. O oxigênio, o hidrogênio só faz uma ligação, tem uma seta aqui entre eles. O oxigênio satisfez, ele fez uma, duas, e o hidrogênio só fez essa. Tranquilo? Então, se acostumem a visualizar o carbono dentro das moléculas e os seus ligantes, tá bom? Quando você pega uma molécula dessas simples, é até fácil, né? Você poderia aqui estar fazendo a fórmula molecular. Por exemplo, quantos carbonos eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 carbonos. Então, coloca, ó. Depois do carbono, sempre você vai colocar o hidrogênio, tá? E você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, você tem 6. E o oxigênio, que é outro elemento, você tem aqui, ó, 1, 2, 3 oxigênios. Essa é a forma molecular da molécula desse composto.
tá? Aí você vai fazer treinando a mesma coisa para cá, tá? A gente tem o ácido salicílico e o acetil salicílico, tá bom? Quando você pega uma molécula dessa, é bom identificar visualmente aqui, quando a gente começar a ir para as estruturas, vão existir estruturas chamadas de funções orgânicas, que é isso que vai dizer se é um hidrocarboneto, se é um ácido, se é uma amina, se é uma acetona, tá? E a gente vai poder classificar, mas só visualmente, nada de conta. Olha aí para os meninos, muito importante, viu? Quando você já pega aqui, ó, o citrato de sildenafila. Esse é o nome dessa molécula, que vocês também vão aprender a dar o nome das moléculas, tá? Citrato de sildenafila. Então você tem aqui, ó, o princípio ativo do vinagre. Olha como a molécula é um pouquinho mais extensa, mas é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui, aqui, e aí você vai completar as ligações dele da mesma forma, tá? Percebe que quando a molécula é muito grande, dá um trabalho maior de se contar, né? Precisa organização, mas não é difícil. Esse carbono, ó, tem uma, duas setas ao redor, então ele tem que fazer duas ligações aqui com o hidrogênio. Sempre completa a valência do carbono com hidrogênio. Se for outro elemento, esse elemento vai ter que ser identificado. Por exemplo, aqui, ó, isso é um carbono. Ele já tem uma, já tem duas, já tem três, já tem quatro. Então não preciso completar a ligação dele, tá? O nitrogênio faz três, ó, percebe que o nitrogênio, lembra? O nitrogênio tem valência 3, então ele faz três ligações. Ele pode fazer três assim, ele pode fazer uma dupla e uma simples, ou ele pode fazer uma tripla direto. Você tem aqui, ó, o nitrogênio fazendo, ó, três simples, três. Esse aqui, ó. E esse aqui, ele faz uma dupla e essa simples. Então você tem esses dois casos. Aparece aqui outro elemento, ó, o enxofre. O enxofre faz um, dois, três, quatro, cinco, seis ligações. Mas isso aqui é o último conteúdo, cai muito pouco em prova, tá? Que são os compostos sulfurados, né, do enxofre. Deixa lá para o final. A ideia é pegar hidrogênio, completa o carbono, oxigênio duas, nitrogênio três, para você ver como é fácil, é só isso, é o ano todinho. E aí vai ter muita coisa, a gente vai classificar o carbono ainda, que vai ser o objeto da outra aula. O nosso hormônio do amor, ocitocina, olha aí, coisa bonita. Por isso que o amor é difícil, né? Complicado. Mas olha aí, analisar essa molécula. E você, no final do ano, vai ser capaz de identificar cada extremidade dessa, tá? Eu posso dizer aqui, ó, só olhando, que isso aqui é uma função orgânica chamada fenol, que faz com que esse hormônio tenha um odor gostoso. Por isso que produtos eróticos têm um cheiro característico, ocitocina, tá? Tem aqui, ó, uma estrutura que vai proporcionar, tá? Esse composto aromático que libera aroma a você ter acessibilidade. Amina, uma coisa básica, né, que vai tentar neutralizar a acidez ali, né, do genital. Então, tudo na molécula, tá? É pensado, é baseado nos conceitos que a gente pega aqui desde o ensino médio, tá? E aí, se você fosse contar, tá? É uma boa você tentar fazer e ver se chega a esse resultado, tá bom? Você vai contar da mesma forma. Professor, mas tem uma seta mais grossa aqui ou mais fina. Meu filho, grossa e fina é a mesma coisa, tá? Aqui é a questão de geometria da molécula. Grossa quer dizer que essa molécula está no plano da sua tela, tá? Quando tiver uma seta grossa, é como se o átomo estivesse à frente da tela, e quando tiver assim pontilhada, é porque essa estrutura está atrás da tela, tá? Então você teria aqui, ó, a molécula, seta grossa, o átomo está aqui, seta pontilhada, o átomo está aqui atrás, tá? Só questão de estrutura. A gente não tem uma molécula assim bonitinha, que nem uma folha de papel, né? Uma ligação assim reta. A gente tem, né, toda a geometria a ser obedecida, mas não vai ser o caso agora, por enquanto, tá? Então perceba que eu não falei nada de cálculo, só fiz essas continhas aí. Vai ser perceptível, né, a gente perceber aqui a
força das ligações, que é um tópico muito interessante, quando a gente comentar um pouquinho de eletronegatividade. Mas eu vou deixar isso aqui para outro momento, porque eu acho que o vídeo já está perto de se encerrar. Lá no final, que é pouquinha coisa, tá? A geometria, que eu vou comentar com vocês, tá? Se você pegasse aqui no plano, por exemplo, essa molécula aqui, não tinha como eu colocar ela aqui em cima, né, do papel aqui de uma mesa. Não tinha. Ia ficar uma molécula para trás, ia ficar uma molécula para frente. É isso que é representado por aquela seta mais grossa, e isso é representado por aquela molécula seta mais pontilhada, tá? Da mesma forma aqui, ó. Se eu colocasse isso aqui em cima de uma mesa, isso aqui ia tocar na mesa. Isso aqui já não ia tocar a mesa. Concorda que é um tripé? Vai tocar só o... Então, isso aqui já está na frente da molécula. Então, essa seta aqui seria grossa, tá bom? Então, grossa e fina é só isso, tá bom? Não tem distinção nenhuma pra gente. A gente vai tocar nesses pontos aqui todos, na polaridade, para você ver como é muita coisa, né? Então, chegou a hora da verdade, tá? E aí vocês vão marcar esses exercícios todos bem simples, todos os slides, voltem. E aí na próxima aula, no próximo vídeo, eu posso estar revisando com vocês aqui, tá? Tirem dúvida, perguntem, batam print, mandem para mim. Aqui você vai completar, tá? Você vai completar, ou seja, a gente já viu as valências dos elementos, viu? Esse carbono aqui, ele já tem uma ligação, duas, ele precisa fazer mais duas. Se ele está se ligando com outro carbono, ele pode fazer uma dupla. Ele obedeceu a ligação dele, e esse carbono aqui também está obedecendo, ó. Ele também tem as quatro e o hidrogênio só tem um. É isso que você vai, né, tentar fazer dessa forma. O 2, tá? Fazendo só o 2, você tem que o hidrogênio fez uma, tá ok? Esse hidrogênio também fez uma, mas o carbono ele só tem uma. Ele precisa fazer quanto? 4. Se eu colocar aqui só uma, ele só fica com duas, ó. Se eu colocar aqui duas, ele fica com 3. Se eu colocar uma tripla, satisfaz tanto esse carbono como esse aqui. Faz uma tripla aí, ó, que resolve por 2, tá? Essa questão é só para isso, só para estar completando, tá bom? Tranquilo, né? Aqui a gente já tem uma molécula um pouquinho mais complexa, mas não é tão complexa assim, né? Já que a gente já pegou, ó. A gente já tem esse carbono 3, ele só pode fazer uma ligação, e essa ligação tem que ser simples. 4. Esse aqui ficou com 3, só pode fazer uma, ficou simples. Esse aqui, ó, faltam 3, mas o nitrogênio, lembra que ele tem que fazer 3 ligações? E o carbono, respectivamente, vai ficar com as 4 ligações. Para você ver como você entende isso, a molécula bate, você entende, inclusive, a polaridade, a força da molécula e o tamanho da molécula e a reatividade, tá? 4 e o 5, tá? Vou acabar fazendo essas questões, depois eu passo outra lista de exercícios, mas o bom é você tentar fazer depois sozinho, tá bom? Até porque eu coloquei um elemento aqui diferente, tá? Mas o cloro e o bromo, eles estão na família 7A, eles também têm que fazer uma ligação juntamente com o hidrogênio. Por isso que eu coloquei aqueles 4 elementos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, para a gente ter uma base para depois se aprofundar. Mas o cloro e o bromo, eles também fazem uma ligação apenas, tá? Então aqui vai ter que ser uma dupla para você estar completando, tá? Professor, eu poderia colocar aqui dessa forma, uma simples aqui, colocar outro hidrogênio? Poderia, tá? Seria outra alternativa. Só que como a ligação aqui, no caso, já está entre um carbono e outro, pelo menos essa é a ideia, então a ligação aqui, ó, teria que ser dupla obrigatoriamente para esse carbono ficar com as 4 e esse carbono aqui também fica com as 4 obedecendo, tá? E o 5, a gente tem aqui completa, só pode ser simples para completar as 4. Esse aqui, ó, já tem duas, tem essa e tem essa. Ele vai fazer duas aqui, ó, com oxigênio, porque o oxigênio faz até duas ligações, tá? Professor, eu poderia colocar só uma simples? Poderia, mas não fica completo, né? Se fosse o caso, você teria que colocar outra aqui
e o oxigênio teria que fazer outra ligação. Para esse caso em particular, como o carbono está ligado com o oxigênio, você vai colocar uma dupla que acaba satisfazendo os dois, tá? Para a primeira questão, tá respondendo também, tirando algumas dúvidas, vamos lá, respeito aqui ao carbono. A valência do carbono é 4, certíssimo, você vai marcar, ó, o item incorreto. Os átomos de carbono podem se unir-se formando cadeias. Isso é uma característica do carbono, ele está numa família fixa da tabela, tá? A valência dele é 4, ele pode fazer 4 ligações. Isso é uma característica do carbono, a facilidade dele formar cadeias, um carbono se liga a outro, se liga a outro, se liga a outro, aí tá uma coisa enorme. Os átomos de carbono formam ligações simples, duplas e triplas. Perfeito, né? A gente viu as formas com que o carbono pode estar fazendo essas ligações. Duas duplas, ele pode estar fazendo uma dupla e duas simples, ou ele pode estar fazendo uma tripla com outro elemento simples. Perfeito. Toda molécula orgânica tem carbono em sua estrutura. Correto. Toda molécula que é estudada aqui vai ter o carbono, sempre. Agora, nem toda molécula que tem carbono vai ser uma molécula orgânica e não vai ser estudada aqui, tá bom? É o caso do CO2, por exemplo, o ácido carbônico, H2, CO3, são moléculas inorgânicas, tá? Estudadas lá no primeiro ano. A ligação CC é polar. Opa, isso aqui tá errado, tá? A ligação, olha como é simples. Se um carbono é igual ao outro, a mesma força que esse vai puxar esse é a mesma com que esse vai puxar esse, tá? Então, se é a mesma força, é como se fosse um cabo de guerra entre a molécula. Quando eu tenho a mesma força de um lado e a mesma força do outro, se anula. E aí você tem que a molécula é apolar, quando ela não é polar, tá? Quando você tem uma ligação carbono com oxigênio, por exemplo, você tem que é aquela parte que eu pulei, tá? Da eletronegatividade. O oxigênio ele é mais eletronegativo, ou seja, ele tem a maior facilidade, a maior força para puxar o elétron. Então, essa força com que o oxigênio puxa é menor do que a que o carbono puxa. Então, você tem a formação de um polo, um lado ganha do cabo de guerra. Então, essa molécula aqui seria polar, tá? Que é o caso da nossa água, que a gente estudou também lá no primeiro ano. Você tem H2, ó, o oxigênio está puxando aqui com mais força do que o hidrogênio está puxando ele. Então, por isso que forma um dipolo aqui, ó. A molécula é polar, a água é polar por esse motivo também. Deixa eu ver aqui, 3, né? Última, tá? Pra gente ir tranquilo, vai dizer pra gente ir pra casa tranquilo, a gente já tá em casa, né? Então, vamos lá. Na estrutura, os carbonos são você não vai poder fazer essa questão agora, porque é a parte da geometria que eu coloquei, que é essa aqui, ó. Então, vou ficar devendo também por conta do tempo, viu? Isso aqui que eu vou justificar, mas não é difícil, tá? Vou até começar a explicação, se cair a gente fica para outro momento, senão, ó, olha como é fácil. Toda vez que o carbono se manifesta dessa forma, 4 ligações simples, essa bola central é o carbono, tá? Essa molécula aqui, eu represento ela, carbono 4 simples. Então, toda vez que isso acontece, a geometria tetraédrica ou hibridação ou hibridização sp3. Toda vez que o carbono aqui, ó, faz uma dupla e duas simples, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Duas simples, tá aqui a dupla, tá vendo? Você tem que a gente tem uma geometria angular ou hibridação sp2. Toda vez que ele faz uma tripla, aqui ó, esse carbono está fazendo uma tripla com esse, tá? Ó, uma simples completando as 4 ligações com outro elemento. Então a geometria aqui é linear, tá? SP. Simples, vou ter que decorar isso?
Vai. Por isso que eu falei, não tem cálculo, mas é muito visual. Você vai bater o olho na molécula e vai dizer se ela tem ou não aquela estrutura, tá? Ou característica, ou propriedade, tá bom? Então você tem aqui o carbono, olha para cá. CH3. Você tem assim, ó, colocar, coloquei para cá. Você tem aqui, ó, o carbono, tá? Você tem o carbono assim dessa forma aqui, ó. Essa ligação é essa aqui, tá? E ele tá ligado com 3 hidrogênios. Daqui, ó. Não sou eu que estou colocando, não, tá? Eu estou fazendo aqui passo a passo, mas você poderia fazer na molécula todinha, tá? Claro que dependendo do tamanho da molécula, ia ser muito interessante, até pelo espaço, que você não tem espaço em prova, né? Mas o importante aqui é saber que o carbono faz 4 simples. E aí a hibridação dele vai ser o quê? Opa, já esqueci, ó. Você vai voltar lá no slide, quando ele fizer, ó, 4 ligações simples, que tá aqui, geometria tetaédrica, hibridação sp3. Então aqui, ó, tá? A hibridação nesse momento aqui vai ser sp3, tá? Então aqui vai ser sp3. Esse carbono aqui, ele tá assim, ó, tá fazendo a dupla, tá fazendo 2 ligações com 2 hidrogênios, tá aqui, ó, sp2. Esse aqui, mesma situação, ó, ele tá fazendo duas simples, sp2. Esse aqui, ó, tá assim, ó, coloca para cá. Ele tá assim, tá fazendo uma dupla aqui. Esse hidrogênio aqui, tá fazendo uma ligação com ele. Então essa seta eu coloquei aqui para cima, para baixo, ó, tá? Que é essa aqui, ó. sp2 também. E esse aqui da ponta, ele tá assim, ó, fazendo 2 ligações com hidrogênio. sp2 também. Quando é que eu vou ter sp? Quando eu tiver uma tripla ligação entre carbonos, lembra? Eu não tenho essa situação aqui nessa molécula, então não tenho hibridação sp3 ou geometria linear. Meus carneirinhos, né? Esse cabecinho de carneirinho, vamos encerrando por aqui, para não ficar tão cansativa, tão extensa, tá? Mas olhe com calma cada slide, os exercícios, tragam as dúvidas para a nossa próxima aula, tá? Que a tendência aqui é só ir jogando mais coisa, a gente vai classificar o carbono em primário, secundário, terciário, quaternário, opa, só visual. Vai classificar a cadeia, se ela é aberta, se é fechada, se é mista, se é homogênea, se é heterogênea, várias classificações, tá? Então é importante pegar esse primeiro passo, tá bom? Qualquer coisa, pode contar comigo que o tiozinho tá aqui, viu, meus carneirinhos? Então vamos lá, se cuidar, ficar em casa e até a próxima.